Na Record, você ouve Gil Gomes, o maior contador de histórias do rádio brasileiro. A inexperiência. Por que você não conta, me disseram? Por que você não conta, você na época? Fez a matéria, fez a reportagem. Por que você não conta? Lembra da história da Selma? Eu lembrei. Lembrei e conto agora. A história de Selma. O começo repetitivo. O começo parece sempre o mesmo chavão. Mesmo clichê, a mesma coisa, sempre começando da mesma maneira. Selma, moça que pensava que sabia tudo, não sabia nada. Moça que pensava eu sei tudo, não sabia nada. Namorava, gostava do namorado, transava com o namorado. E ela engravidou, talvez até propositalmente para segurar o namorado. Ela pensou que sabia das coisas, não sabia de nada. O namorado simplesmente, quando ficou sabendo ela tinha engravidado, sumiu. Se mandou, foi embora definitivamente, mudou, sumiu, não deu endereço, desapareceu. A família dela pegou no pé. O pai falou, a mãe falava, os irmãos criticavam, tia que vinha e metia o pau, tio que vinha e falava. Ela não aguentou a pressão. Ela trabalhava. Selma trabalhava num mercado. Ela foi morar com uma amiga. Abandonou a família não foi atrás dela. Selma, 9 meses de gravidez, ela deu à luz a um menininho. Inexperiente, ela cuidava da criança. A criança tinha o quê? 2, 3 meses de vida. Um dia um febrão pegou a criança. Ela levou-o no hospital. Tem que esperar de manhã porque agora não tem médico, disseram para ela. E ela pensou, eu volto para casa e de manhã eu venho. Em casa, a febre aumentou. A febre aumentou uma barbaridade. Ela correu para o hospital de novo. Chegou e disseram, você traz agora, a criança está quase morrendo. Mas eu trouxe momentos atrás, mas não ficou aqui. Criticada. Ainda foi criticada. A criança dela com pneumonia, 2 dias depois, morreu. Selma perdeu seu único filho. Selma, o trauma. Selma se julgou culpada. A partir de então, a vida de Selma mudou. A partir de então, ela pegou adoração por crianças. Ela percorria as ruas do bairro, levando comida, levando brinquedos. Moça nova, por que você não cuida de crianças? Eu ser babá? Não, babá não. Tem tanta mãe que precisa trabalhar. Tem tanta mãe que não tem aonde deixar as crianças. E Selma começou a cuidar de crianças durante o dia. Mães que trabalhavam. E Selma cuidava maravilhosamente bem. Pegou uma experiência danada. Pegou uma grande experiência com criança. Mães trabalhavam, deixavam com ela, pagavam, não pagavam, para ela tanto fazia. Até que uma mãe foi embora e largou o filho com ela. Ela ficou cuidando daquela criança como se fosse seu filho. Puxa, você viu a Selma? Fulana foi embora, largou o filho. Ela está cuidando dele maravilhosamente. E aí, mães solteiras começaram a deixar recém-nascidos na porta da casa dela. 3 mães solteiras, sei lá se era solteira, deve ser.
Deixaram recém-nascidos na porta da casa dela. A Selma pegou e criou, como se fosse dela. Ela tinha agora 4 crianças que ela cuidava como se fossem filhos. Fora as crianças que ela tomava conta. Fora as crianças que ela tomava conta. Selma, logo o papo correu. Logo a conversa correu. Não tem aonde deixar, deixa com a Selma. Olha, eu vou pra Bahia. Eu tenho que ir pra Bahia, meu pai morreu. Quantas que vieram com essa conversa? Olha, você toma conta 15 dias. Logo, Selma tinha 18 crianças abandonadas com ela. Como cuidar? Como cuidar? Ela angariava aqui e ali. O dono da padaria dava alguma coisa, o dono da farmácia dava alguma coisa. 18 crianças. Ela precisava de uma casa maior. Deram um fundo de uma igreja para ela. E Selma logo tinha 27 crianças sob seu cuidado. 27 crianças que a chamavam de mãe. Não era papel passado, não. Não era papel passado. O pastor ajudava, o padre ajudava. Todo mundo ajudava a Selma. Selma, uma pessoa magnífica. Dizem que ao todo ela cuidou de mais de 70 crianças. 70? É brincadeira? Selma, ela que perdeu o seu filho, agora praticamente não dormia. Sabe que as 70 crianças, 1, 2, 3, dão um trabalho do cão. Imaginem cuidar. Choram daqui, choram de lá, alimentação para esse. Ela começou a colocar gente. Políticos começaram a ajudá-la. Em época de eleição, principalmente. Ela conseguiu ajuda do Estado. Nossa, Selma era magnífica. Selma foi a saída para muita gente. Selma foi a saída para muita gente. E as crianças super bem cuidadas, bem alimentadas, bem vestidas, estudavam. Ela chamava todos pelo nome. 70 é brincadeira? 70 é brincadeira? Selma, durante anos e mais anos, foi a alma salvadora. Foi o anjo da guarda de muitas crianças, de dezenas de crianças, na região norte de São Paulo. Ali onde ela viveu a vida inteira. Ali aonde ela sempre fez o bem. Até que um dia, inexplicavelmente, mataram Selma. Mataram. Dentro da creche dela, que não era oficial. Dentro da creche dela mataram. Com 3 facadas mataram Selma. A bem da verdade, até a bandidagem ajudava a Selma. Até bandidos da região, traficantes da região, ajudavam Selma. Ninguém se conformou com a morte. Como puderam matar uma pessoa tão boa? Como alguém teve coragem? Por quê? A casa estava revirada. Tinha um pequeno escritório, tudo revirado. Tudo revirado. Ou foi simulação ou foi para dinheiro. Foi para dinheiro. A polícia não descobriu quem matou. Então como é que se sabe que foi por dinheiro? Os bandidos descobriram. Os bandidos descobriram. Foi um moleque que ela havia criado. Estava com 14 anos de idade. Uma das ovelhas negras daquela creche. Queria dinheiro para crack. Ela não deu. Ele matou, revirou, pegou. Os bandidos descobriram. Mas como menor ele não iria pagar. Foi por isso que os bandidos mataram.
e deixar uma plaquinha escrita: ele matou a Selma, por isso morreu. Ele matou Selma, por isso morreu. A polícia também não descobriu quem matou. Também não descobriu quem matou. Os bandidos, Selma, era benquista por todo mundo, do padre, pastor, de moradores comuns, de bandido. Era a pessoa mais querida do bairro. E um sem vergonha matou. Os bandidos mataram. Não foi justiceiro, não. Foi bandido. Ele matou o Selma, por isso morreu. Num papelão escrito ali, ele matou o Selma, com erros de português. Ele matou o Selma por isso com C cedilha. Por isso morreu. Selma, ainda lembrada naquela região, mãe de 70 crianças. A história de Selma. A história de Selma, bem lembrado. Me lembraram bem. E eu contei de novo a história de Selma. Gil Gomes, na Rádio. Na Record, você ouve Gil Gomes, o maior contador de histórias do rádio brasileiro. O ódio que ela sentia a cada dia que passava, a cada ano que corria, o ódio aumentava. Dolores, ela odiava, tinha raiva, ganas de pegar pelo pescoço, de enforcar. O ódio era crescente. Nada iria diminuir aquele ódio. Ela não podia extravasar, não podia contar para ninguém. Afinal de contas, como ela poderia dizer? Como ela poderia falar? Como ela poderia revelar? O ódio que ela sentia pelo irmão dela. Ela odiava Zé Paulo. Ela odiava o sucesso, a beleza, o amor de Zé Paulo. Zé Paulo era tudo o que ela queria ser. Zé Paulo era bonito, tinha sucesso no amor, tinha sucesso na escola, tinha sucesso em tudo. E ela era um fracasso em tudo. Desde pequenina, aquele ódio que ela nutria pelo irmão era desde que ela era pequenina. O irmão, 2 anos mais velho do que ela. O irmão, a mãe o adorava, o pai o venerava. E ela também, o pai gostava dela, a mãe gostava dela. Ela recebia tudo que o irmão recebia, mas ela percebia. O irmão era mais bem tratado. Ele era bonito, ela era feia. O irmão era bonzinho, ela não era. Ela fazia questão de ser birrenta. Ela, por causa do irmão, só pelo ódio que ela sentia, ela fazia birra para o pai e para a mãe. Respondia. O irmão era o gostosão. Quando na escola as amiguinhas dela chegavam para ela: "Ô, teu irmão é um pão, hein? Teu irmão é um cara bonitão. Olha, manda um recado para ele." Ela queria morrer. Ela feia, não tão feia, mas perto do irmão, sempre as comparações. Inteligência, ele tinha mais. Simpatia, ele tinha mais. Beleza, ele tinha mais. Saúde, ele tinha mais. Ela sempre gripada, sempre resfriada. Na adolescência, ela espinhuda.
ela cheia de acne, de espinhas, ele nenhuma espinha. A natureza o favorecia. E quando ela se apaixonou por aquele amigo do irmão, quando ela se apaixonou por Renato, amigo do seu irmão José Paulo, ela pediu para ele. Ela controlou o ódio que sentia. Ela nunca revelou este ódio. Se percebia que ela tinha uma antipatia, mas não ódio. Nesta época que ela se apaixonou pelo colega do irmão, ela chegou no irmão e falou: Zé Paulo, me ajuda, me aproxima do Renato. E Zé Paulo, ele foi malvado com ela. Ela nunca iria esquecer aquilo. Ela pediu: Zé Paulo, me aproxima do Renato. Você, o Renato só gosta de moça bonita. Ele foi malvado. Ele não percebeu o mal que fez para a irmã. Ele riu e disse que o amigo só gostava de moça bonita, a colocando num canto feio da vida, a qualificando de feia. Renato nunca se aproximou dela, nunca, e o irmão ainda tirou um barato com a cara dela. O tempo continuou a passar e a vida continuou a favorecer o irmão. O irmão passou, se formou, ela não. Ela, por mais que estudasse, repetiu 2 anos. Ela ficava nervosa na hora da prova das provas. O irmão passou num concurso público, ela não passou em nada. Que ódio! O irmão arrumou uma noiva bonita. E ela só traste e atrás dela, só pé de chinelo e coisa altamente descartável. Nunca um moço apresentável foi falar com ela para namorá-la. Ódio. O irmão tinha tudo, ela não tinha nada. A natureza havia favorecido demais o irmão, porque ela se perguntava por que o irmão tinha tudo e ela não tinha nada. O pai e a mãe se orgulhavam do irmão, gostavam dela, mas não tinham orgulho. Orgulho do que dela? Ela não fazia nada para que o pai e a mãe se orgulhassem dela. Ela desenvolve um mecanismo de defesa. Ela se torna uma revoltada. Sabe a pessoa que gosta de responder mal, que tá sempre de cara feia, que tá sempre de mau humor? Assim era ela. Assim Dolores, nome bonito, assim Dolores era, a moça revoltada com a vida. Foi uma surpresa, foi uma decepção para toda a família, para todo mundo. O Zé Paulo? Não acredito. O Zé Paulo? Não acredito. Teu irmão, Dolores? É, meu irmão, quem vê cara não vê coração. Quem vê cara não vê coração. Zé Paulo foi preso. Zé Paulo, uma denúncia anônima, levou a polícia até o automóvel dele. Crack, maconha, numa quantidade para ele ser considerado traficante. Esta quantidade grande de cocaína, de crack, de maconha, esta quantidade grande foi encontrada no carro dele, preso flagrante. Zé Paulo jurou inocência, mas todo mundo jura. Todo mundo, quando preso, diz: colocaram. Zé Paulo, embora iniciante, embora com ficha limpa, ele foi condenado, foi pego em flagrante. Não se quebrou o flagrante. Ele ficou preso, até que ficou pouco pela quantidade. 1 ano e meio.
1 ano e meio, a vida dele desmoronou. Ele, menino bonito, foi feito de menino bonito, de menina bonita dentro da cadeia. Ele ficou infeliz. Zé Paulo, 1 ano e meio depois, ele saiu e se percebeu. Neste espaço de tempo, quem havia mudado foi Dolores. Dolores estava mais alegre, mais feliz, mais contente. Dolores havia se transformado, mas ela precisava. Você já adivinhou? Foi ela que colocou, foi ela que inventou aquela história. Ela foi adquirindo de pouquinho em pouquinho, juntou, bolou este plano para colocar o irmão na cadeia. Mas a vitória dela, como ela disse, a vitória dela não seria completa se o irmão não soubesse. Foi quando ela um dia revelou. Sabe, querido, você lembra? Ela disse para o irmão: sabe, querido, você lembra? Lembra do Renato que eu gostava? Lembra quando eu te pedi para você me aproximar do Renato, que você disse que ele só gostava, riu da minha cara e disse que ele só gostava de mulher bonita? Saiba, foi minha vingança. Fui eu que arrumei essa pra tua cabeça. Fui eu que chamei a polícia. Fui eu que fiz a denúncia como anônima. Fui eu que eu coloquei a droga no teu carro, meu irmãozinho querido. Estou vingada. Ele chorou e contou para todo mundo. E ela: ele tá inventando. Mentira. A vingança do que não sei. A vingança contra a natureza. Só sei que Zé Paulo injustamente pagou por um crime que não cometeu. Na Record, você ouve Gil Gomes. Na Record, você ouve Gil Gomes, o maior contador de histórias do rádio brasileiro. A polícia elucidou. Pelo menos se sabe por quê. Pelo menos se descobriu por quê. Ninguém entendeu. Ninguém compreendeu. Juliana, uma bela moça, bonita. Não assim maravilhosa, mas uma moça bonita, mas muito educada, religiosa, direita, extremamente boa filha, boa moça, trabalhadora, honesta. Juliana todo dia ia na igreja. Juliana foi assassinada. Quem mataria esta moça? Quem e por quê? E foi vingança. Os tiros, vários tiros. Não foi assalto. Foi vingança. Quem? Todo mundo comentava: quem teria feito isso? Juliana, ela não fazia mal a um mosquito, e não fazia mesmo. Juliana era extremamente honesta, extremamente direita. A história que a polícia descobriu. Juliana conheceu um rapaz, Amaro, o nome dele. Juliana ficou entusiasmada. Foi no trabalho dela. Foi na firma em que ela trabalhava que ela conheceu Amaro. Amaro não trabalhava lá. Amaro, ele se dizia filho de papai. O pai era rico. Amaro tinha sempre dinheiro, e muito dinheiro no bolso. Sempre com um carro bonito, moto bonita,
roupas bonitas. Amaro gostou de Juliana. Amaro gostou de Juliana e vice-versa. Juliana gostou de Amaro. Eles começaram a namorar. Juliana e Amaro. Só que terminaram. O que ninguém ficou sabendo. O porquê eles haviam terminado. Juliana descobriu. Descobriu não. Foi ele que contou. Ele esteve na casa da família dela. Ela queria conhecer a família dele. E ele falou: minha família não é rica. Minha família mora pobremente. Mas você não trabalha. Como você tem tudo isso? Você disse que seu pai é rico. E ele contou. Ele era traficante. Ele vivia de grandes golpes. Além de traficante, ele praticava assaltos a banco. Juliana ficou, arrasada. A moça direita e religiosa, namorando com um bandido, gostando de um bandido, gostando de um traficante, gostando de um ladrão de banco. Juliana, ela fica entre a cruz e a espada. Fazer o quê? Ela terminou. Na hora ela terminou. Na hora ela falou o que não queria mais. Ela confidenciou a uma amiga. Ela contou a uma amiga. A consciência dela a fustigava. A consciência dela a martirizava. Ela sabia que ele era traficante. Ela sabia que ele era ladrão. Ela não podia ficar calada. Se ela ficasse calada, seria conivente. Ela pensou desta maneira. Foi por isso que Juliana decidiu. Iria denunciar. Ela foi a uma delegacia. Eu quase falei aqui. Aqui ela foi. Juliana foi a uma delegacia. E na delegacia ela contou a um investigador, a vários investigadores, mas um era amigo do Amaro. Um recebia propina do Amaro. Juliana contou do Amaro, traficante, ladrão. Ele havia contado em pormenores um dos assaltos que ele havia praticado para ela. Ela contou na delegacia. Amaro foi o primeiro a saber. Aquele investigador corrupto denunciou. Olha, tem uma mulher que foi na delegacia e te entregou. Amaro, foi ele? Não foi ele. O álibi dele era perfeito, mas que foi amando dele foi. Juliana, com 5, 6 tiros, foi atocaiada e morta. Foi atocaiada e assassinada, foi morta. Sabe-se agora o porquê. A polícia levantou parcialmente a história. Outra delegacia. O investigador corrupto. Amaro tá solto. Tanto que eu troquei até o nome dele, não é Amaro. E foi amando dele é indiscutível. Juliana, a consciência de Juliana mandou o que ela falasse, ela falou. Foi a polícia e falou, mas falou a um bandido pior que o bandido.
E Juliana, que quis cumprir o seu dever de cidadã, de gente honesta e direita, se envolveu primeiro sem saber com um bandido, denunciou a pessoa errada. Foi por isso que Juliana foi assassinada, foi vingança. Ela era delatora. Segundo a lei do crime, ela era delatora. E delator, sendo homem ou mulher, paga com a vida. E ela pagou. Gil Gomes, na Rádio Record. Na Record, você ouve Gil Gomes, o maior contador de histórias do rádio brasileiro. Que história é esta? Que história é esta? Aconteceu no Espírito Santo. Dalva era uma mulher comum, casada com Roberto, mãe de 3 meninas. Ela era excelente dona de casa, boa esposa, boa mãe. Dalva, ela cuidava muito bem de suas 3 filhas. Dalva engravidou pela 4ª vez. Depois que a filha caçula já tinha 5, 6 anos, ela tentava um menino. Engravidou de novo. Foi quando nasceu aquele menino e recebeu o nome de Luciano. Luciano nasceu. O filho homem que ela tanto queria. O filho homem que ela tanto desejou. Depois de 3 meninas, depois de um tempo, nasceu Luciano. Mas foi um período difícil para Dalva. O marido foi embora, Roberto. Simplesmente a história que ficou. Simplesmente depois de uma briga, Roberto foi embora. Roberto abandonou mulher e 4 filhos. Dalva, como ela trabalhou, como ela se dedicou para criar as 3 meninas e o menino. Só que, de repente, Dalva, que era uma excelente mãe, Dalva, que era uma mãe extremada, extremosa, era excelente, Dalva começou a judiar do menino. De repente, Dalva começou a judiar de Luciano. O menino era Peralta. Tinha o quê? 3, 4 anos? 3, 4 anos, Peralta. Mas qualquer coisinha que o menino fazia, ela batia. O menino vivia marcado. Parecia que ela tinha ódio daquela criança. Bastava o menino falar alguma coisa. Na hora de comer, as filhas sentavam à mesa. O menino não. O menino, depois que todo mundo comia, o menino era chamado, ela fazia o prato, colocava o prato pro menino, comeu, não comeu. Luciano, uma criança judiada. Uma criança extremamente judiada. Era impressionante. Ela se dedicou à criação das 3 meninas, sempre limpas, bem vestidas, já mocinhas. O carinho da mãe e o ódio para o menino. Todo mundo via. Chegaram a conversar com ela e ela dizia: eu sou mãe, eu sei o que estou fazendo. Sabia nada. Pobre criança, 6, 7 anos, Luciano nem colocado na escola foi.
Não foi matriculado na escola. Vivia fechado dentro de casa. Trancado dentro de casa. Não tinha direito nem de sair para brincar. Não tinha direito de brincar. Luciano só apanhava, só apanhava. Luciano adoeceu. Num determinado dia, Luciano, os gemidos dele foram ouvidos na vizinhança. O que está acontecendo? Ele está passando mal. A senhora não vai levar no pronto-socorro? Ele logo melhora. Impressionante. Impressionante. Foram vizinhos que chamaram médicos, ambulância. Luciano Menino, 7 anos. Luciano Menino, 7 anos. Foi socorrido. Foi levado para o hospital. Quase morreu. Uma lavagem estomacal o salvou. E os médicos determinaram o motivo. Não foi doença, foi envenenamento. Foi envenenamento. O menino havia sido envenenado. O próprio hospital, a direção do hospital comunicou à polícia. E não foi difícil. Já na primeira investigação, se sabia, tinha sido a mãe. Ou por acidental, ou a mãe havia dado veneno. A mãe interrogada contou, fui eu. Eu quis fazer um bem para o mundo. A impressionante declaração da mãe. Eu quis fazer um bem para o mundo. Ela mostrou a fotografia do marido. Olha, meu filho é a cara dele. Meu filho é a cara dele. Puxou o pai. O pai que abandonou a gente. E abandonou, sabe por quê? Ele molestou. Ele tocou. Ele violentou 2 das filhas. Ele violentou 2 das minhas filhas. O próprio pai. E o menino é a cara do pai. É o jeito do pai. Quando ele crescer vai ser igual ao pai. Eu quis aliviar o mundo com a morte dele. Eu não merecia ser presa. Eu quis fazer o bem. O menino vai ser que nem o pai. O menino vai ser que nem o pai. Ficou presa. A impressionante história, lógico. Ficou presa. Agora que o menino era a cara do pai, era. Que o menino era a cara do pai, isto era. A cara do pai, mas a cara do pai. Dalva ainda se justificou. Eu queria fazer o bem. Eu queria fazer o bem, ele vai ser que nem o pai. Ele vai ser que nem o pai. As crianças vivem pelo Estado agora, pelo Conselho Tutelar da Infância e Juventude. Dalva está na cadeia. Gil Gomes, na Rádio Record. Na Record, você ouve Gil Gomes, o maior contador de histórias do rádio brasileiro. Não, não, não e não. Não ia ficar barato. Aquilo não iria ficar por isso mesmo. É bem verdade que a polícia não tinha feito absolutamente nada. É bem verdade que ninguém investigava. Por isso ele, por conta própria, iria tomar as atitudes cabíveis no caso. Ele iria se vingar. Ele pagaria na mesma moeda. Não iria ficar barato. Não iria ficar por isso mesmo, não. Ele perdeu
Ele perdeu um bem precioso, talvez o mais precioso bem de sua vida. Doía e doía mais, pensando que quem fez jamais pagaria. Foi doído. Valdemar, até então homem comum, até então pai de família, trabalhador, dono de um pequeno bar mercadinho na região sul de São Paulo. Quanta luta! Valdemar, o quanto ele lutou para ter o que tinha, para ter o pouco que possuía, para ser comerciante. Ele começou do nada e só trabalho, respeitando a lei, pagando impostos, respeitando, e agora que ele precisava, ninguém fazia nada. Valdemar, seu filho Jairzinho, seu filho de apenas 9 anos de idade, seu querido filho, seu companheirinho em tudo. Ele, Valdemar, tinha casado e teve 2 filhos. A esposa estava sofrendo como ele. Ele e a esposa tiveram um casalzinho, Jairzinho mais velho e a menininha. Agora só restava a menina. Jairzinho, seu filho querido, estava morto. Jairzinho, seu filho de 9 anos, estupidamente morto. E não foi acidente. Ele não considerou aquilo acidente de jeito nenhum. Aquilo não era acidente. Ele recordava e não poderia esquecer. Ele recordava a cada minuto, a cada hora, a cada dia, milhões de vezes por dia. Aquilo que disseram, fatalidade, que fatalidade, coisa nenhuma. Foi crime. Seu pequeno menino no 3º ano, tinha ido à escola. Jairzinho era obediente, era bom menino, bom estudante. Ele tinha ido à escola, estudou, saiu, voltava correndo, cantarolando para casa, brincando. A escola não era longe, mas ele foi atropelado. Um carro em alta velocidade o atropelou. Um carro que bateu num poste. Logo em seguida, o carro ficou desgovernado, bateu no poste. O atropelante, o que dirigia, saiu correndo, fugiu. O carro era roubado. Foi um ladrão de automóveis que matou. Jairzinho nem socorrido foi. Seu corpinho ficou estirado ali no chão. Seu corpinho estirado junto à calçada. Seus livros esparramados. E o ladrão fugiu. E ninguém fazia nada. Ele, o pai, ele foi até o dono do automóvel, o que foi roubado. O dono disse foi assalto, deu a descrição. Era um elemento branco, parecia um alemãozinho. Mas quem seria? O dono foi roubado em outro bairro. Mas o que faria aquele carro naquele bairro? Passou em alta velocidade, atropelou e matou o filho de seu Valdemar, Jairzinho. Seu Valdemar, ele foi à delegacia. 1000 vezes ele foi à delegacia do bairro. Disseram a ele: a gente está investigando. Mentira!
Ele não viu ninguém fazer perguntas por ali. Ele não viu movimento nenhum de viaturas. Ninguém foi interrogado, as testemunhas não foram nem arroladas. Quem viu o cara fugindo, que poderia dar a descrição, ninguém foi ouvido. Ele ofereceu dinheiro, gratificação, mas não adiantou absolutamente nada. E isto doía, isto machucava, isto doía, isto machucava mesmo. Ele e a mulher sofrendo uma barbaridade e ninguém ligando, ninguém fazendo nada. Valdemar sempre respeitando a lei, mas desta vez a lei, ele achava, a lei não o respeitava. A lei tinha que procurar. Se procurasse e não encontrasse, era uma coisa, mas não procurar era outra coisa completamente diferente, como se não valesse nada a vida do filho, como se Jairzinho fosse um zero à esquerda. Ele vai voltar para o interior. Ele não suporta mais São Paulo. Ele que lutou tanto aqui, ele que tanto esforço fez, que tanta luta teve para chegar a ter aquele pequeno bar e empório, aquela venda. Tava indo bem, mas ele não queria. Ia voltar para o interior, nem que fosse para a roça. Ele ia vender. Mas antes ele queria ver o assassino punido. O assassino punido, porque não foi acidente. Se ainda fosse um pai de família que perdeu a direção, se ainda fosse um motorista que numa falha aconteceu, se fosse gente boa, mas era um ladrão, um carro roubado, ninguém fazia nada, ele só repetia isso. Ele começou a espalhar. Ele daria 50 mil reais. Ele daria 50 mil reais. Ele colocou a venda dele, por isso a venda. 50 mil reais. Ele daria tudo para saber, para que alguém o informasse. Ele contrata alguns policiais militares à paisana da Caixinha para que façam perguntas. Ele paga cachê diária. Ele coloca o bairro em polvorosa. Ele espalha 50 mil. Quanta gente veio até ele e disse mentira. Quanta gente veio e deu pista falsa. Olha, é um cara lá do Tatuapé, é um cara lá da Penha, é um cara de São Miguel, é um cara do Butantã, é um cara do Morro não sei do que. Tudo mentira. Mas alguém chegaria até ele. Ele vende o bar. Ele vendeu por 50 mil e disse: aquele dinheiro era para comprar a informação do assassino de seu filho. Era para identificar o assassino do seu filho. Ele estava com o dinheiro na mão, daria em dinheiro. Não iria ficar barato. A esposa foi embora para o interior, mas ele só iria quando o assassino fosse pego, quando o assassino fosse punido. Ele ia ou cadeia, ou ele mesmo iria matar com suas mãos, ou ele pagaria para qualquer tipo de pessoa para matar. Mas a informação valia 50 mil. Ele daria o carro dele, ele daria tudo.
polícia atendeu o caso. Foi um alemãozinho. Um dia Valdemar estava saindo cedo de casa. Estava indo à padaria comprar pão. Um alemãozinho se aproximou dele, atirou e matou. Provavelmente o mesmo que matou o filho. Vendo que ele fechava o cerco em torno de si. Aquele alemãozinho porque era loirinho. Aquele alemãozinho foi e matou. A polícia não fez nada. O crime continua insolúvel. 3 anos se passaram. E os crimes continuam sem punição. Valdemar assassinado. Ele queria comprar a informação do assassino, do motorista, do ladrão de automóvel que matou o atropelado seu filho. Espalhou pelo mundo, talvez com medo. O próprio ladrão o matou. Gil Gomes, na Rádio Record. Na Record, você ouve Gil Gomes, o maior contador de histórias do rádio brasileiro. Parecia uma doença. E era como se fosse uma doença. Os ciúmes de Marisa. Marisa, desconfiadíssima. Super desconfiada. Ciumenta. Ela casou. Mas mesmo antes do casamento, mesmo com outros namorados, ela era assim, extremamente ciumenta e desconfiada. Antes do marido, antes de Robson, ela teve 2 namorados firmes e eles a deixaram exatamente por isso. Ela era desconfiada demais. Era ciumenta, possessiva. Ela sempre interrogando, sempre desconfiada, sempre ressabiada. Os noivos, os namorados anteriores, não suportaram a situação. Foi por isso que com Robson, embora ela fosse da mesma maneira, ela deu uma maneirada. Ela morria de ciúmes, ela sempre achava alguma coisa. Tá olhando pra quê? Tá olhando pra aquela mulher por quê? Mas aquela mulher tem 127 anos, pô. Mas é mulher. Você que tá olhando? Aquela mulher tá com a criança, e daí? É mulher, não é? Depois de casada, ela infernou o Robson. Robson não tinha sossego. Não ia em festa de jeito nenhum. Não saía com ela de jeito nenhum. Cada vez que eles saíam, por exemplo, se fossem numa pizzaria, num restaurante, era sempre encrenca. Ela sempre via fantasmas. Ela sempre via. Se o Robson precisava ficar olhando pro chão, Pô, eu preciso ficar olhando pro chão? Se eu levanto o olhar, você já fala que eu tô olhando pra alguma pessoa. Se é mulher que tá do lado. E sempre saía a briga. E sempre saía a confusão. Por isso Robson evitava. Evitava sair de qualquer maneira. Se tomassem uma condução, pelo amor de Deus, ela ia como se fosse um galinho de briga, com a crista empinada, pronta para brigar com o marido ou com qualquer mulher que eventualmente olhasse para ele. Robson não era vida.
Robson que vivia dizendo: eu não tenho sossego, eu não tenho sossego. Ciúmes da minha mulher, ela ligava 325 vezes por dia pra ele. Tá fazendo o quê? Diz que me ama. Ah, mas diz que me ama, você não pode falar, né? Tem alguma mulher por perto. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Tá bom. Robson, não era vida. Não era vida. Ele sofria, mas ela sofria mais. Ela sofria mais. E ela dizia: desta vez eu tenho certeza, ele me trai. Desta vez eu tenho certeza, ele me trai. A única mulher que ela confiava mesmo, aquela irmã mais nova, a Claudete, coitada da Claudete. Coitada da Claudete, tinha que ficar ouvindo dia e noite a Marisa falando: o Robson, você vê a cara de santinho dele, mas você não sabe quem ele é. Eu tenho provas, eu tenho certeza que ele me trai. Porque, sabe o que eu vou fazer? Me ajuda a seguir. E a irmã: é bobeira isso. Marisa, é bobeira isso. Não, eu quero tirar da cabeça. Eu quero tirar da cabeça. A gente segue. E seguiram. Nada. Absolutamente nada. A gente não sabe seguir. Então põe detetive atrás. Se é pra tirar dúvida, contrata, tem anúncio em tudo que é jornal. Detetive, casos conjugais, traição, infidelidade, consulte, não sei o que lá. E ela contrata uma agência. Eu tenho certeza que vai dar alguma coisa. Eu tenho certeza. Seguiram. Durante uma semana, seguiram. Nada. O relatório veio em branco. Sabe por quê? Porque eu acho que a amante dele tá de férias. Se ela tá viajando nessa semana, ele não viu. Por isso que deu negativo. Ela contrata outra agência. E o relatório da outra agência foi idêntico ao da primeira. Não vimos absolutamente nada. Ele saiu do trabalho, veio direto para casa, da casa foi direto para o trabalho. Almoçou no restaurante da firma. Não é de conversar muito, não é de ficar olhando. O relatório veio completo. Será que ele comprou o detetive? Gente desconfiada desconfia da própria sombra. Será que ele comprou o detetive? Tem muito disso. Detetive provavelmente achou, provavelmente viu ele com a amante, foi falar que eu estava investigando, ele pagou o dobro e eu faço o papel de boba. Vou contratar outra agência. E ela contrata outra agência. A mesma coisa. O mesmo relatório, tá vendo? É minhoca que você põe na sua cabeça, falava a irmã. É minhoca. Eu sei por A mais B. Eu sou mulher. Eu sei antes. Porque sabe o que eu faço? Ela dizia. Ele tem que fazer 2 vezes por dia comigo. Ele tem que fazer quando deita e quando levanta. Assim, se ele fez durante o dia, ele tá cansado, não consegue fazer de novo. E se ele faz de manhã, já sai satisfeito, não vai fazer de novo. Era todo dia. 2 vezes por dia com hora marcada. 2 vezes por dia com hora marcada. Robson não aguentava mais. Robson, os ciúmes da mulher era algo assim de policialmente criminoso. Era algo assim de constrangedor. Ele se sentia um verdadeiro escravo da mulher. A
uma mulher que não dava tréguas a momento nenhum, que surpreendentemente chegava na firma dele a qualquer hora. Quero falar com o Robson. E a turma tirava um sarro com ele. Tua mulher tá aqui, tua mulher tá aqui. Veio conferir. Ela cheirava tudo. Parecia um cão farejador. Quando ele chegava, ela cheirava cueca, calça, camisa, lenço, tudo. Ela comprou lupa. Sabe o que é lupa? Aquela lente. Ela com a lupa procurava manchas de batom, manchas de maquiagem. Nunca encontrou absolutamente nada. E isso, ao invés de acalmá-la, a enervava. Eu sei, não tem homem santo. Não tem homem santo. Justo Robson vai ser. Robson, durante 5 anos ele aguentou. Depois de 5 anos, naquela noite ele chegou para ela e veio com aquela conversa. Ela nunca esquece, ela conta a todo instante, ela conta a todo minuto, ela fala intermitentemente, ela fala continuamente. Ele chegou para mim e veio com aquela conversa fiada. A vida tem certas coisas, os caminhos da vida. Parecia que estava fazendo novela. Eu não tenho culpa se eu me apaixonei de novo. Ele vive com a minha irmã. Ele traía na minha barba. Eu não tenho barba, mas é como se eu tivesse. Ele me traía na minha cara. Com a minha irmã. Tá vivendo com ela. Ele mora com ela. Tá morando com ela. Minha irmã é boba, não é ciumenta. Ele deve estar traindo a minha irmã. Eu vou mandar um detetive seguir ele pra mostrar pra minha irmã que ele tá traindo ela. Eu vou contratar uma agência, aliás já contratei 2, mas detetive não descobre nada, não descobriu no meu caso. Era com minha irmã, mas eu vou descobrir e vou contar pra minha irmã, porque o Robson não presta. Gil Gomes, na rádio. Na Record, você ouve Gil Gomes, o maior contador de histórias do rádio brasileiro. Não podia ser. A mulher estava desesperada. A mulher estava em pânico. E agora, doutor? E agora? O que é que eu faço? Doutor, não pode ser. Eu não esperava, embora todo mundo tivesse me avisado, embora todo mundo tivesse me alertado. Eu sabia no íntimo, lá dentro de mim eu sabia que não iria dar certo. Eu sabia, afinal de contas, todo mundo falou, meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus amigos, minhas amigas, meus parentes, meus colegas, todo mundo me avisou. Todo mundo, mas eu gostava dele. Eu casei com ele gostando dele, não foi por nada. Ele nem tem muito dinheiro. Ele é pobre, todo mundo me avisou. Mariana, bela moça. Mariana, na delegacia ela contava pateticamente. Ela contava e chorava. Contava sua história ao delegado e chorava copiosamente. Não pode ser. Eu não acredito. Eu gostava do Gregório. Eu gosto dele. Gregório,
o marido dela. Todo mundo tinha avisado. Também pudera. A diferença de idade era total. A diferença de idade, ela era casada há 5 anos com Gregório. Há 5 felizes anos. Como ela disse, eu sou muito feliz, mas todo mundo me avisou. A diferença de idade era muita mesmo, era muita. Eu casei com 21 anos, tenho 26 agora. E o meu marido Gregório, quando casou, tinha 55, tem 60 agora. Eu tenho 26, ele tem 60. São 34 anos de diferença. 34 anos de diferença. O Gregório não merecia o que eu fiz. O Gregório, ele não merecia o que eu fiz. E agora, doutor? E agora? Como é que eu faço, doutor? Me oriente. Tenha pena de mim, doutor. Tenha pena de mim, tenha pena de mim. Apesar da diferença de idade, 34 anos de diferença. Ele 60, ela 26, ela se mostrava desesperada, arrependida. Estava super arrependida e atemorizada. O que eu faço, doutor? O que eu faço, doutor? O que eu faço? As palavras se entrecortavam quando ela dizia: o que eu faço, doutor? O que eu faço? O que ela fazia? O que ela teria que fazer? O delegado tinha que cumprir o papel dele. O delegado tinha que cumprir. Doutor, eu nunca pensei que iria passar por isso. Eu nunca pensei, apesar de 34 anos de diferença. Eu adoro o Gregório. Eu adoro este homem. Eu adoro. Faça alguma coisa, doutor. Faça alguma coisa, doutor. O doutor tinha que fazer o que a lei manda. O doutor tinha que fazer o que a lei manda. Ela contou. Me contaram, doutor. Me contaram e eu nem quis acreditar. Me contaram e eu nem quis acreditar. Imaginem a nossa felicidade. Eu era tão feliz. Eu não sabia, nem desconfiava, nunca desconfiei de absolutamente nada. Eu sou feliz, satisfeita no casamento. Ele me satisfaz em tudo, até nisso que o senhor está pensando, doutor. Ele me satisfaz. Tem 60 anos, mas é muito viril. É muito forte. Foi uma amiga que me alertou, doutor. Foi uma amiga. Doutor, eu nem imaginava. Quem poderia dizer que o Gregório me traía? Quem poderia dizer que o Gregório me traía? E me traía com a Sônia, minha vizinha de 19 anos de idade. Ele me traía com minha vizinha de 19 anos de idade. Eu não suportei. Ele saindo com a vizinha, doutor. Eu comprei aquela arma. Eu já tinha aquela arma há um tempo. Havia comprado porque eu tenho medo. Na hora que eu fiquei sabendo, na hora que eu comprovei a traição, doutor, na hora que eu comprovei a traição, eu não medi consequências, eu não pensei 2 vezes. Peguei o revólver e atirei nele e acertei. 3 tiros eu acertei. Eu sei que não é grave, doutor.
Acertou no braço, na perna, mas eu atirei pra matar. Imagine eu querendo matar o meu Gregório. Eu querendo matar o meu marido. Delegado, eu tenho que autuá-la em flagrante, dona. A senhora... Mas ele me traiu. Ele me traiu. Homem de 60 anos. Trai a esposa de 26. E é baleado por ela. E ela desesperadamente na delegacia, preocupada. Eu perdi a cabeça. Eu amo esse homem. Ele é muito forte, é muito viril. Eu sei que ele me traiu porque eu acho que eu não sou uma mulher suficiente para ele. Ele quer toda hora, toda hora, toda hora, toda hora, toda hora. Os amigos alertaram, mas alertaram o contrário. Pensaram o contrário. Ele 60, ela 26, pintou a traição. Foi dele. Gil Gomes, na rádio